Então, pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula, né? A aula passada. Lembrando que esse primeiro momento das aulas de História do Direito é muito mais para a gente se situar na história, né? Do que entender todos os pontos da história do direito. Por quê? E também da história, né? Como um todo. Porque a gente vai fixar os nossos estudos, os nossos entendimentos a partir da Idade Moderna, né? No entanto, entender como que a gente chega até a sociedade moderna, né? Quando eu falo sociedade moderna, eu já estou falando aí da formação dos estados modernos, né? Portugal, Inglaterra, Espanha, né? Mesmo propriamente dito, a gente já a gente já chega numa sociedade construída. Então, para a gente não passar por isso, né, a gente já está vendo aí como que as primeiras manifestações, tanto da sociedade, que vocês já estudaram isso em outros momentos da vida de vocês, contribuíram aí para a formação do direito, né? Na aula passada, então, a gente viu um pouquinho, né, sobre o direito hebreu, né, sobre o direito grego, romano. Falamos do Código de Hammurabi, das leis das 12 tábuas, né? Passamos aí pelas principais manifestações escritas de direito, né? Lembrando que essas manifestações escritas de direito, elas se dão numa região, né? Ali do Oriente Médio, as primeiras, né? Como o Código de Hammurabi, por exemplo. Mas as sociedades de todo mundo, elas existem. Então, por exemplo, no Brasil, quando a gente está falando lá do século, sei lá, do século XX, não, do século I depois de Cristo, século XX, né? O século I depois de Cristo, existiam pessoas no Brasil, provavelmente, né? Mas elas ainda viviam arcaicamente, né? Que seriam os índios, naquela forma como a gente conhece o descobrimento do Brasil. Então, quando a gente localiza assim, o direito em, sei lá, em 1000 anos antes de Cristo já existia manifestações escritas em determinadas sociedades. Cada sociedade ela vai evoluindo conforme o seu tempo, né? Então a gente falou aí um pouquinho dessas principais construções que deram um empurrão para a necessidade do direito e outra, né, pessoal? Como que deixa eu só ver o que a Bárbara falou aqui. Bárbara, eu tô gravando a aula, tá bom? Se acontecer alguma coisa, pode ficar tranquilo. Como que as sociedades vão influenciando aí a formação do direito e como que essas manifestações de direito, elas tiveram pontos importantes que a gente consegue ver até nos dias atuais, né? Formações que estavam lá no Código de Hammurabi, influências, né, das leis das 12 tábuas, do direito romano principalmente, né, que influencia muito aqui o nosso direito brasileiro, e por aí vai, né? Então, hoje a gente vai fazer um en passant, né, de um próximo momento histórico, antes ainda da gente chegar nas sociedades modernas propriamente dito, né? Então, vou compartilhar com vocês aqui a tela. Tá dando aí, pessoal? Sim. Beleza. Então, hoje, olha o que a gente vai falar, né? Tá aí na capinha do slide. Um brevíssimo percurso histórico pela queda do Império Romano, formação das sociedades feudais e o mais importante, que é onde a gente finaliza a aula de hoje, que é a Magna Carta em 1215. Então, saca só, pessoal. Basicamente, nós estamos falando de quase 1000 anos que nós vamos ver em uma aula, né? Então, é um brevíssimo percurso histórico aqui, nesses 1000 anos aí que preponderantemente da Idade Média, né, da Alta e Baixa Idade Média, e também dessa sociedade feudal, né? Então, esse é o nosso assunto de hoje.
Lembrando que as aulas são gravadas e depois eu vou disponibilizar todos os slides também para quem quiser, tá bom? Ups, não tá passando. Não tá passando por quê? Aí, passou. Então, pessoal, primeira coisa, né? Eu não vou ficar aqui sendo idealista, achar que a gente vai poder entrar com detalhes em todos esses momentos. Mas o que eu quero mostrar, o que eu quero falar, né? É da influência de Roma, né? Do período romano como um todo, na formação de todos os direitos, né? A gente sabe que teve uma queda, né, do Império Romano, que foi uma forma autocrática, né, um imperador que conseguiu se estender pela Europa ali em volta do Mar Mediterrâneo, né, que hoje seriam Portugal, Espanha, Marrocos, Itália, Suíça, enfim, estou tentando lembrar aqui, França também, né? Todos esses países que hoje a gente, né, aqui no mapa não está localizando exatamente, mas eu acho que vocês conhecem mais ou menos o mapa europeu e vocês sabem quais são os países que estão aí em volta do Mar Mediterrâneo. Não resta dúvida, né, que até a língua que a gente fala hoje, o português brasileiro, que veio de português de Portugal, foi influenciado por Roma, né, pelo Império Romano. A gente tem 12 línguas românicas, né, que se a gente volta, a origem é românica. As mais conhecidas, vocês também devem conhecer, que é português, francês, espanhol, italiano. Aí tem o galego, galego-português, franco-provinciano, romeno, enfim, tem um monte de línguas. Tem umas aí que já nem se fala mais. Na verdade, tem uma só que nem se fala mais. Né? Não tem nenhum falante dessa língua, mas ele nem, né, não interessa muito. O que eu quero falar é o seguinte, como que o Império Romano, olha aí, como que ele foi influenciando quase que toda a formação europeia. Então, se a gente tem o berço, né, basicamente, de pelo menos meio mundo aí na Europa, isso que eu não estou levando muito em consideração, a China, né, a Índia, que também já estava em formação aqui, Japão, que tiveram outras influências. Quando a gente fala da Europa Ocidental, e todos os países que esses países europeus conquistaram depois, né, eles vão ter uma influência de Roma em tudo, né? A influência românica é tão forte que influencia a língua, os costumes e a lei, ok? Então, essas extensas localizações territoriais aí, eu coloquei esse desenho mais para a gente ver mesmo aí como é que fala? Como que acontece? Eu queria só explicar para vocês. A gente tem o Império Romano Ocidental, que ele é controlado aí por Roma, e o Império Romano Oriental, que a gente vai ter a Constantinopla, tá? Partido ali numa linhazinha branca. Vocês estão vendo aí uma linhazinha branca. Quando eu falo de queda do Império Romano, pessoal, eu tô falando da parte do ocidental, ok? Que caiu aí mais ou menos 453 anos depois de Cristo. A divisão do Império Romano, ela se dá antes, em 395 anos depois de Cristo, mais ou menos. E aí, o que acontece? Quando a gente tem a queda do Império Romano, a gente tem a queda ocidental, da parte de Roma. Constantinopla vai cair, ó, quase 1000 anos depois. Ele ainda sobreexiste como império quase 1000 anos depois, tá? Só para vocês se localizarem aí. E aí, olha só, quais são as primeiras, assim, os motivos, né? Roma era uma sociedade escravocrata, enfim, né? Que tinha aí uma cultura, né? De exploração, né? Da mão de obra. E apesar de ter, assim, um exército forte, tudo, né? Que conseguiu sair conquistando esse povaréu todo, essas outras regiões todas, a gente tem que lembrar que também vieram pessoas de outras regiões para conquistar novos territórios, né? Então, aqui no desenho, a gente tem os ângulos, olha que legal, os saxões, né? Anglo-saxões, eles invadiram
o reino da Britânia, né? Que hoje é a Inglaterra. Então, quando a gente fala, né? A Inglaterra tem origem anglo-saxônica, né? Vocês já devem ter ouvido essa expressão, né? Anglo-saxônica, porque tinha os anglos, tinha os saxões e tinha os bretões também, né? Então, anglo-saxões, os francos invadiram Gália. Aí a gente tem os vândalos, olha o caminho dos vândalos em azul escuro, né? Como que eles chegam, inclusive, na Sicília, Sardenha, né? E a gente fala, né, a expressão, vândalo, né, vandalismo, daqui. Enfim, né? E vários outros aí, visigotos, alanos, e que foram aí povos bárbaros, né, que foram invadindo aí territórios antes do Império Romano. E aí, o que que acontece? Com essas constantes invasões bárbaras, né, os nobres romanos que viviam em Roma, que eram nobres, começaram a fugir de Roma, cidade, e começaram a ir para as áreas rurais, levando seus camponeses, né, levando grande parte da população e enfraquecendo cada vez mais o território romano, tá bom? Então, como o território era muito grande, o império ele não conseguia garantir mais a integridade das pessoas que estavam ali naquele território gigante que vocês estão vendo, né? Então, Roma começa, né? O Império Romano começa a cair dessa forma, ok? Então, o que que a gente tem, pessoal? Nesse desenho aí, as invasões bárbaras, como assim, a gota d'água, né? O puxa aí da queda do Império Romano, lembrando do Império Romano Ocidental. O Império Romano Oriental, lá da Constantinopla, ainda vai, ó, durar muito tempo, ok? Tudo bem, pessoal? À medida que vocês forem tendo dúvida, me parem, me chamem aqui, tá? Às vezes eu demoro ver o chat, porque o chat fica aqui na minha tela, aqui no cantinho, mas vocês me acenam aí que eu vejo vocês. E aí, o que que acontece, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Nesse momento em que os nobres que estavam ali sob a resguarda do Império Romano começa a se afastar e começa a ir para outros territórios bem mais distantes, começa a ter uma relação que vocês também já ouviram, relações de sucerania, né? Os suceranos e os vassalos. Vocês lembram dessas expressões? Então, o que que acontece? Os bárbaros estavam ali em toda parte. Então, o que que as pessoas faziam? Como Roma, né? O Império Romano não estava ali protegendo eles mais, eles falam assim, vamos sair da cidade, vamos cercar o nosso pedaço de terra, que era nosso por direito, aí, por herança e tudo, e vamos tentar segurar o nosso pedaço de terra. Então, começou a surgir, pessoal, uma nova sociedade após a queda do Império Romano. De uma sociedade extremamente centralizada, né? Se vocês pensarem aqui, a sociedade extremamente centralizada, com um imperador dono dessa extensão territorial todo, né? A gente vai ter agora uma sociedade descentralizada. Cada nobre ali que conseguiu levar os seus camponeses, que conseguiram não ser mortos ali pelos bárbaros, porque os bárbaros estavam em toda parte, né? Eles começaram a fazer relações, novas relações de poder mesmo. Então tinha o senhor feudal, que era o dono daquela terra, o clero, né, a parte ali católica da igreja, que sempre assumia uma responsabilidade ali, né, clérica, frente a todos os estados ou a todos os feudos, os nobres, os guerreiros e os servos, né? É uma sociedade estamental em que uma pessoa não conseguia ascender para outra classe, né? Todo mundo que estava na classe mais básica, ele nunca conseguiria ascender para a classe mais alta, ok? Então, o que é interessante nesse momento é que em toda a Europa, né, onde é a região de Portugal, Espanha, França, Inglaterra,
começaram a ter essas predominâncias de um sucerano, né, de um senhor feudal e todos os demais vassalos. Existiam várias relações, tá? Por exemplo, tinha pessoas que estavam ali como nobres, supõe ali, que tinham seus vassalos. Mas ele era sucerano dos seus vassalos, mas ele era vassalo de um outro sucerano, ou vassalo do senhor feudal, né? O importante é a gente pensar que na pirâmide, o mais velho aqui sempre manda no pessoal de baixo, não é o mais velho, né? Aquele que está na classe mais alta aqui, tá? Só admitir. Oi, Jéssica. Deu certo aí? Beleza. E aí, olha como é que era a relação aqui da sociedade feudal, né, pessoal? Era a criação de vários feudos. Ó, né? Coloquei aí uma explicaçãozinha aí, mais ou menos em desenho, porque a gente tinha feudos de tamanhos diferentes. Vocês concordam? Não existia um estado, gente, não existia o estado de Portugal. Existiam vários feudos dentro do estado de Portugal. Esses feudos eram formados por nobres lá do Império Romano, que tinham aí heranças, que tinham essas terras que foram dadas aí pelo imperador, que foram herdadas. E as relações de sucerania e vassalagem de cada um desses nobres, elas tinham forças maiores ou menores, ok? Então, olha que interessante aqui, nesse momento. Se a gente tinha um feudo gigante, aqui coloquei no desenho aí para exemplificar, sempre assim, né, uma sociedade feudal próxima à outra. É como se eu tivesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aqui nesse desenho, senhores feudais. Pode ser que o senhor feudal desse aqui do meio, né, que desse grandão, ele olharia para o feudo do lado e falasse assim, o quê? Esse carinha aí tá achando que ele é o rei? Que terra boa que ele tem, que tesouros bons que ele tem. Vamos invadir? Vamos. E aí eles invadiam, detalhe, né? Aí eles invadiam e ali eles pegavam, né, o tesouro, as terras, absorvia aquele terreno e as pessoas que moravam ali, naquele feudo, para o feudo dele, né? E ali, os senhores feudais mais fortes iam aumentando o seu território e comendo aí, né, os territórios vizinhos dos senhores feudais que não tinham aí um poder econômico ou um poder bélico de guerreiros, de exército muito forte, ok? Tranquilo, pessoal? Tá comigo todo mundo? Todo mundo em silêncio? Todo mundo caladinho, com as câmeras fechadas? Beleza. Tô vendo aí os... É muito importante que vocês falem assim pra mim. Eu não tô entendendo nada, a aula tá chata. Começa de novo, tá? Porque aí eu não quero que vocês caiam lá, né, na Idade Moderna de gaiato, não. Eu quero que todo mundo vá entendendo, porque fica muito mais fácil entender a construção, sabe? Depois do que ficar decorando determinados momentos históricos. Mas então era isso. Eu sei que isso aí para vocês já está batido. A maioria de vocês lembra disso de pouco tempo para trás, né? Do colégio mesmo, da escola. Mas, né, por via das dúvidas, aqueles que não prestaram tanta atenção nas aulas de história, assim, tá aí. Então, os feudos eram uma sociedade descentralizada. Porque cada senhor feudal mandava um pedaço de terra. E ali, provavelmente, ele não se satisfazia, né? Ele sempre ia querer o território do outro, né, gente? Sim. E o que aconteceu nessa época aí? Vamos voltar aqui 2 slides? Não, não. Gente, eu fiz um slide, acho no lugar errado. Mas tudo bem, calma aí. Não temos pânico. Vou até trocar aqui de ordem no slide. Não, vou deixar aqui. Beleza. O que eu ia falar? Voltar, né?
Peraí, gente, não sei o que tá rolando. Não tô conseguindo passar meus slides, mas... Então, essa relação aí de senhor feudal, clero, nobres, guerreiros e servos, ela poderia se estender para outros territórios. E o senhor feudal, que era senhor feudal de um feudo, ele acabava absorvendo outros feudos e se tornando mais forte. E além disso, voltei aqui no slide aqui do Império Romano, né, da queda, mas só para vocês entenderem, os senhores feudais, às vezes, eles não tinham uma força, por exemplo, guerreira muito grande. O que eles fazem? Às vezes, eles se associavam aos bárbaros, né? Eles se associavam aos bárbaros e falavam assim, aqui, vocês me ajudam a conquistar aquele terreno ali do lado? Inclusive, eu dou um pedacinho de terra para vocês. Inclusive, eu deixo vocês morarem aqui eternamente. Ou então, eu dou dinheiro para vocês, né? Então, eles contaram também, os próprios senhores feudais ali, que eram de origem românica, eles contaram com apoio, muitas vezes, dos próprios bárbaros que tinham invadido o Império Romano. Olha que loucura, né? E aí mostra uma coisa muito importante, que além da influência românica, né, além da influência, né, do Império Romano na língua, cultura, leis, etc., essas culturas começaram a se misturar, ok? Porque agora eu tinha culturas que vinham de todo lugar, né? Tinha cultura românica, por exemplo, se a gente pegar a Inglaterra, a gente vai ter uma cultura românica, mas muito mais influenciada pelos bretões, pelos anglos e pelos saxões. E aí um detalhe importante, né? Já entrando aí em Roma, né? Um momento importante aí entrando na Inglaterra, o direito inglês ele vai ser muito diferente do direito romano, por exemplo, porque enquanto o direito romano ele é um direito escrito, o direito inglês ele é um direito muito mais baseado nos costumes. Aí a gente já falou isso na aula passada, né, da common law e da civil law. Então, o direito anglo-saxão ele era falado, ele era de promessas e as pessoas seguiam à risca ali suas promessas, tá? Diferente de Roma, que optava por tudo ser escrito, né? A lei já era escrita e tal. Como sugestão, pessoal, é sério, né? Eu já falei isso na aula passada, na aula retrasada e falo de novo. Tem duas séries super sensacionais, né? Uma é o Vikings e outra é o The Last Kingdom, que vai mostrar muito como que as sociedades, essas sociedades feudais, né, elas vão sendo influenciadas pelos bárbaros, né, que eu tô chamando de bárbaros, mas por todas as pessoas que vinham ali, né, do leste europeu, né, Noruega, Suécia, Dinamarca, com outras culturas e influenciavam na formação aqui da cultura da Europa Ocidental também, né? Os vikings, ele acontece, na verdade, as invasões de vikings, elas vão acontecer lá em 800 anos depois de Cristo, mais ou menos. Mas existiam outros povos que não eram os vikings, que no caso aqui é norueguês, sueco, dinamarqueses, que já vinham vandalizando, que já vinham barbarizando, né, toda a estrutura da Europa Ocidental, tá? E o outro é o The Last Kingdom. Não sei se vocês já viram. Se não viram, vejam. Quem vê Vikings, The Last Kingdom fica pior. Mas quem vê The Last Kingdom antes dos Vikings gosta muito. Eu gostei muito de ambas. Gente, sensacional, de verdade. Um super passatempo e assim, a gente se coloca-se na cultura, muito legal. E aí, uma coisa interessante é como que a gente passa a ver os vikings não só como os vilões, a gente começa a ver os vikings como heróis, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque a gente sempre vê na nossa história, né, na nossa cultura, os vikings, os bárbaros, tal, invadindo, mas na verdade tem o lado heróico deles. Então, a gente se torna muito mais fã
dos vikings do que até do povo romano mesmo, do que até o povo já da Europa ocidental mesmo. Então, quem puder assistir, gente, sério, assistam que vocês vão adorar. Alguém já assistiu que tá aqui na sala? Os Vikings já. Quem que falou? Fernando. Fernando. Você gostou, Fernando? Adorei. Não é muito bom? Vai Ótimo. lançar a última temporada agora, esse ano. Tô ansiosa para aguardar, né? Ansiosa para chegar. E aí, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. E aí, como eu falei, a gente chega aí na doce Inglaterra, né? Que nossos olhos hoje vão voltar aí para a formação do direito inglês, ok? Então, para quem viu o The Last Kingdom, mostra bem esse mapa, né? Dos vikings também, né? Os mercianos, o povo de Wessex e tudo. Então, é muito legal a gente entender e como que a Inglaterra se forma depois disso. Então, aqui é exatamente o território da Inglaterra hoje, só que na formação antiga, tá bom? E aí, pessoal, como que nos Vikings e no The Last Kingdom mostra como que vem vindo, sabe, as invasões, como que vão chegando nesses territórios, né? Primeiro eles falam de Mércia, depois do Essex, é muito legal, vocês vão gostar bastante. E aí, ó, eu quero dar uma pausa aqui, no slide, para colocar para vocês. Vocês estão vendo aí a lista de monarcas no Wikipedia? Só para a gente dar uma passada aqui, bem mais ou menos. Olha só o tanto de rei que foi rei da Inglaterra até hoje. É gente demais, né? Então, olha só a linha aqui, né? Gigantesca. Então, a gente não vai falar, obviamente, sobre a presença deles, mas é interessante a gente passar por alguns. Então, aqui, ó, tem o Elthelstan, né? Que aparece, que na verdade vai ser o primeiro que vai conquistar Nortúmbria, lá na Terra do Norte, e vai se declarar rei, vai ser considerado o primeiro rei ainda da Inglaterra, apesar do Eduardo, né, que é o Edward, né, ele se nomear rei dos ingleses, né, ele é o primeiro a se nomear dessa forma, mas ele não consegue conquistar todo o terreno inglês da forma que ele queria. O filho dele, o Elthelstan, né, ele que vai, na verdade, conseguir ser de fato o primeiro rei da Inglaterra. Então, a gente está falando de 927 anos depois de Cristo. Então, eu já falei, já passei por invasões bárbaras, não só a primeira onda de invasões que fez a queda do Império Romano, mas a segunda onda de invasões, né, que foi dos vikings, do povo lá norueguês, dinamarqueses, suecos, que estavam finlandeses, né, que estavam procurando novas ilhas, novas terras, terras férteis para serem dominadas, né? Além de riquezas, obviamente. E aí, pessoal, então olha só, o Elterson começa a Inglaterra, então, em 927 anos depois de Cristo. Basicamente, a gente fica 1000 anos aí, né, numa sociedade feudal, de formações, de poderes, né, um sucerano aqui, do seu feudal, realizar aí um poder sobre o outro, né, e consumir as terras ali. E aquele período todo que a igreja também, né, fica muito carrasca, né? A idade inquisitorial, né, que mandava as bruxas aí para as fogueiras e tudo. Então, foi mais ou menos 1000 anos disso, tá? Então, por isso que a gente chega aqui em 927 como manifestação de direito. Claro que a gente vai ter pessoas aí como Santo Agostinho, o Santo Tomás de Aquino, né, que escrevem muitas coisas importantes para a formação jurídica, né, mais ou menos no século V, século VI, depois de Cristo. Mas de documento mesmo, a gente vai olhar para a Inglaterra e a nossa próxima manifestação de documento vai ser na Inglaterra, tá bom? Então, vamos ficar aqui, tentar fixar os estudos aqui agora.
Enfim, então aí a gente tem aí vários, né? Quem viu os filmes que eu falei vai ter alguns nomes, né, que vão aparecer lá, outros não se aparecem. Aparece um pouco diferente porque é inglês, né? Mas aqui, ó, né, o Walter Phillips, que é o filho do na filme, acho que é filho do Elterstan, né? Filho bastardo, assim, enfim, não interessa, não vou ficar falando e dando spoiler. Mas aí todas essas dinastias que vieram da dinastia de Wessex. O Wessex, então, era aquele território mais embaixo que tentou subir toda a Inglaterra e conquistar todo o território inglês. Ok? Então, eles que determinam qual que é, de fato, o território inglês. Então, primeiro vem a dinastia de Wessex, né? Depois essa aqui, que eu nem sei falar direito, que é Knitlinga. Volta a dinastia de Wessex. E o mais importante no momento que a gente quer chegar é nesse senhorzinho aqui, ó. Dinastia de Normandia, da Normandia. Guilherme II. Vou chegar. Chegamos nesse amigo aqui, no João Sem Terra. Alguém já ouviu falar no João Sem Terra? O João Sem Terra, pessoal, então, ele vai ser um dos reis, né, da Inglaterra, depois de todos aqueles reis, que vai chegar aí no poder de uma forma um pouco complicada, porque na verdade não era ele que era para ser rei, era o irmão dele, que era o Ricardo Coração de Leão. Vocês já devem ter ouvido falar neste nome também. O Ricardo Coração de Leão era para ser rei, mas ele sempre ia para essas guerras, para esses movimentos de conquista. Então ele é morto. E o irmão dele, que era o João, que não era para ser rei, ele se torna rei, né? Sem muito prestígio público, né? Sem muito prestígio político e público. E ele é chamado de João Sem Terra porque, na verdade, ele era ali dessa região de Nortúmbria, na verdade, e ele perde para um primo dele lá da França, o Felipe, né? O rei Felipe Augusto, lá na França, ele perde o território dele. Então, ele se torna rei da Inglaterra, mas sem a região de Nortúmbria para poder falar que a Inglaterra era aquele território todo. Então, na verdade, ele é conhecido como João Sem Terra, porque aquela terra que era dele, ele perdeu, ok? Mas ele não era para ser rei, era o irmão dele, coitado. Então, na verdade, ele vai muito sem prestígio para todo esse reinado. E aí, quando ele fica muito sem prestígio, ele tenta, de alguma forma, criar novas campanhas bélicas para conquistar esse território que tinha sido retirado aí da sua família e começa a gastar muito dinheiro da Inglaterra. Com isso, o que ele faz? O João Sem Terra, ele começa a aumentar os impostos, tá? Para poder financiar essas empreitadas bélicas para poder conquistar novamente todo esse território, ok? Então, o que acontece? Quando ele aumenta os impostos, começa a surgir um monte de questões, né? Inclusive, curiosidade, se o Robin Hood realmente existiu, ele existiu nessa época, né? Existem alguns momentos literários que se confundem aí, claro, com a história que a gente conhece, mas existiu um tal de Robin Hood aí, mais ou menos nessa época. Bom, pelo menos é uma lenda que pode ser que esteja baseada em alguma possibilidade de verdade, tá? Então, o que acontece? Além dos pobres, né, serem altamente castigados com esses altos impostos, a própria nobreza, né, vendo ali a situação econômica da Inglaterra se dificultar, eles começam a exigir do João Sem Terra um reconhecimento formal das suas garantias. Eles não querem, de repente, ficarem perdidos
né? E perderem os seus cargos, perderem os seus privilégios. Então, a nobreza, ela começa a pressionar o João Sem Terra, que já era um rei que não tinha muito prestígio, né? Então, assim, a força da nobreza, a força do clero e até a força popular contra o rei era muito grande. Então, em 1215, o rei, né, o João Sem Terra, ele passa a ser obrigado a assinar esse documento que hoje a gente chama de Magna Carta. É interessante como que a nobreza, nessa foto mostra bem isso, como que a nobreza, como que o clero, os guerreiros, eles participam aí da assinatura e, na verdade, pela primeira vez, eles não fazem uma revolta armada para tirar o rei. Pela primeira vez, a revolta armada, conhecida como Revolta Armada dos Barões, ela acontece para exigir que o rei reconheça os direitos ali dos nobres. Eles não estão querendo tirar o rei, entendeu? Até então, a gente sempre tinha aquele movimento, vamos tirar esse rei, agora o próximo da linha seria essa família, então essa família começa a criar polêmicas contra o rei para o rei sair. Não. Então, neste momento, a revolta armada dos barões, né, que pressiona aí o João Sem Terra, eles querem, na verdade, que ele assine uma carta como promessa para garantir certos direitos da nobreza, né, dos barões mesmo. Então, o interessante é que a Carta Magna, na realidade, quando ela é proferida, digamos assim, primeiro ela é proferida oralmente, ok? E depois ela tem um movimento solene aí e que vai ser retomada em vários anos seguintes. Então, em 1215, a manifestação da Magna Carta, os indícios é que ela tenha sido falada em forma de versos. Hoje o documento, ele relaciona, a gente tem ele em forma de artigos, mas, né, naquela época, primeiro teria-se a forma aí de verso, falados em versos, ok? Então, aí o João Sem Terra em 1215, aí em 1216, ela é reafirmada, depois ela é reafirmada em 1217, né? E vai até 1225, ano após ano, sendo reafirmada. E ela se torna um direito permanente após 1225, na verdade, né? Alguns artigos, alguns incisos vão sendo incrementados aí ao longo dos anos, né? Que eu vou falar para vocês aqui quais são esses artigos tão importantes. Por que a gente fala da Magna Carta? Professora, sério, por que a gente está falando de uma Magna Carta assinada em 1215, né? Há quase 1000 anos atrás? Porque vai ser a Magna Carta, pessoal, que vem com a primeira ideia, pela primeira vez no mundo, um documento que vai limitar o poder do rei. Até então, né, as manifestações de coroa, né, de rei que a gente tinha aí por toda a Europa, o rei fazia o que ele bem entendia, né, gente? Ele era o poder executivo, ele era o poder legislativo, ele era o poder judiciário, estava tudo aí na mão dele, correto? Então, com a Magna Carta, em 1215, a intenção era limitar o poder do rei, né? Olha, rei, ninguém está questionando o seu reinado, você pode continuar sendo rei, mas a gente quer que você se limite, né? Você não pode agora criar atributos da sua cabeça, a gente tem que ter os nossos privilégios garantidos e por aí vai, né? Porque realmente o rei até então ele colocava todas as relações muito assim, ao mesmo tempo que as pessoas estavam servindo, ele podia mandar prender aquele grupo de pessoas e, sei lá, da cabeça dele colocar uma pena de morte, né? Então, os nobres, é claro que esses direitos, as pessoas não estavam se preocupando se esses direitos iam alcançar todo mundo, mas as pessoas estavam preocupando em que os nobres tivessem direitos resguardados, né? Enfim. Professor. Oi. Então, essa revolta dos nobres
Eram só para eles e a turma de baixo? Então, gente, a turma de baixo é sempre a turma de baixo, né? Até hoje, se a gente pensar, ó, friamente falando, tá? Independente de ideologias políticas, mas se a gente pegar no Brasil as grandes reformas que a gente tem, até como exemplo, a reforma previdenciária aí do ano passado, né? Vocês acompanharam aí, né? Já são reformas que melhora para quem, gente? Não é para o povão, né? Pode melhorar a economia, ninguém está questionando, né? Não estou colocando em questão se ela é boa para a economia ou não é. Pode até melhorar, mas o povão, ele normalmente ele vai sendo escanteado. Desde sempre, desde que o mundo é mundo, né? Então, a Magna Carta, ela é uma pressão dos nobres. Ela não é uma pressão que vem de baixo. Depois, né, na nossa próxima aula, quando a gente for falar da Revolução Francesa, a gente vai perceber movimentos que vieram de baixo. Mas até na Revolução Francesa, no final, o movimento vem de cima, tá, gente? Então, a Revolta Armada dos Barões, que é essa revolta, né, chamada Revolta Armada dos Barões, foi uma pressão contra o rei para que fossem garantidos os direitos dos barões, né, dos nobres. Não era do povão, né? É claro que um ou outro direito acaba sendo estendido. Eu não estou falando para os escravos, não. Estou falando para o homem livre, né? Aquele servo lá que era carpinteiro, que era marceneiro, o homem livre. Eu não estou falando do escravo. O escravo, coitado, né? Mas, enfim. E aí, pessoal, por que é importante a Magna Carta? A Magna Carta, ela vai ser o primeiro documento que vai falar o que? Rei, o negócio é o seguinte, você pode continuar sendo rei, mas não vem com essa de querer fazer tudo a hora que você quer, sem consultar os nobres que aqui te circulam, né? Os nobres eles têm uma posição política, como conselheiros políticos, então eles têm que ser ouvidos, e você vai ter que ouvir. E como o João Sem Terra ele não tinha muito prestígio mesmo, ele se sente muito amedrontado, ele de fato aceita aí a proposta dos nobres e ele assina a Magna Carta limitando o seu poder, né? Então, quando limita o poder do rei, eu estou criando a base para o tão falado e famoso parlamentarismo. Esse nome, vocês obviamente, né, conseguem fazer uma conexão à monarquia parlamentarista que a gente tem na Inglaterra até os dias atuais. Ou seja, um documento que foi assinado aí em 1215 formou as bases para o governo que a gente tem hoje na Inglaterra. Tem 800 anos que o governo da Inglaterra ele tem bases parlamentaristas. Ok? A gente não vai falar sobre isso agora, mas o que basicamente são as bases parlamentaristas? Eu tenho o rei ali como chefe de Estado, mas eu tenho todo um parlamento formado por nobres que vão criar as leis, que vão ser, então, os representantes do legislativo, e não somente do legislativo, gente, mas atualmente do executivo também. A gente não tem o primeiro-ministro, embora a gente tenha a rainha da Inglaterra como chefe de Estado, a gente não tem o primeiro-ministro da Inglaterra como chefe de governo, né? Então, as bases do regime parlamentarista que a gente tem na Inglaterra hoje foram escritas, estão formadas desde 1215. Então, esse documento ele é extremamente importante para a formação até mesmo da democracia moderna. Porque a democracia só existe no momento em que o soberano, o rei, o presidente, seja lá quem for, ele não pode mandar e desmandar em todas as áreas. Eu preciso aí minimamente ter um poder judiciário, um poder legislativo e um poder executivo. É claro que essa ideia de tripartição de poderes, ela vem um pouquinho depois, né? Não é aqui a questão ainda, a tripartição de poderes. Mas é o seguinte, rei,
Você vai criar leis depois que você consultar o parlamento. O parlamento somos nós, nobres. Então, você não vai criar impostos sem nos consultar, você não vai aumentar impostos sem nos consultar, você vai seguir os nossos costumes, aqueles costumes que já eram, né, costumes ingleses, eles não podiam ser arbitrariamente alterados ali pelo rei, tá? Então, a Magna Carta, sim, é uma pedra importante na formação democrática que a gente tem hoje, né, da democracia moderna, no momento em que se limita o poder do rei. E isso vai ser muito, muito, muito importante, tá bom? É o primeiro passo para a ideia de constitucionalismo, né, de constituição. Então, a Magna Carta, na verdade, é o seguinte: olha, rei, o negócio é o seguinte. Você é rei, você tem seus privilégios, mas existe uma coisa que está acima de você, além de Deus, né? No caso, porque todos os governos aí dessa época ainda se baseavam, né, nas ideias cristãs ou outros deuses, mas sempre Deus estava ali em cima do rei, né? Inclusive, na maioria das vezes, intuindo, né, o rei e tal. Mas agora, você tem um documento que está acima de você. Vocês conseguem entender isso? Que existe um documento acima do rei? Que documento é esse que fica acima do rei? Hoje, no Brasil, a gente tem a nossa Constituição Federal. Então, se o presidente quiser, né, virar o país de cabeça para baixo, em tese, ele está limitado por uma Constituição. Ok? Então, essa Constituição Federal é o documento que está acima do próprio rei. E aqui, essa Constituição, esse constitucionalismo, vai começar a surgir a partir da Magna Carta. Ok? Tranquilo? Então, o João Sem Terra, ele assina, né? Ele sente essa pressão social para assinar. As principais garantias, que a gente vai falar algumas aí depois, né? Mas, por exemplo, tinha um artigo lá, que é o artigo 65, falava o seguinte: se 25 barões não concordassem com alguma decisão do rei, essa poderia ser desfeita, inclusive com o uso da força. Então, se o rei fosse contra o que o parlamento decidir, né, 25 barões, no caso, o rei não ia ter poder. Por exemplo, o rei fala assim: eu quero guerra contra a França. Aí o parlamento vira e fala assim: rei, o negócio é o seguinte, não vai rolar essa guerra contra a França, não, porque a gente vai ficar pobre, porque a gente não tem dinheiro para arcar. E se o rei insistisse, o parlamento, né, esses barões poderiam, inclusive com força armada, ir lá né, Bani, que eu quero falar? Impedir, né? Baixar a onda, né? Ali do rei. Ok, pessoal? Então, a Magna Carta, ela começa a criar um costume, uma tradição na Inglaterra, né, de dividir os poderes políticos. Então, o rei, ele é, sim, o chefe de Estado. Hoje, pensa na rainha hoje, né? Ela é a chefe de Estado, todos nós conhecemos a rainha, todos nós até gostamos daquela rainha lá na Inglaterra, mas ela que governa, na real, não, né? Quem governa é o parlamento. Os ingleses, eles votam ali nos membros do parlamento. Na verdade, tem a Câmara dos Nobres, né? E a Câmara dos Comuns. A dos Comuns é por eleição, a dos Nobres é por título. Mas aí o parlamento, então ele institui ali, tem uma votação indireta pelos membros do parlamento, quem vai ser o primeiro-ministro, assume-se ali o primeiro-ministro e os outros ministros, e se esses ministros não derem conta do recado, o próprio parlamento tira eles, sem a necessidade de uma nova eleição. Aqui no Brasil, no presidencialismo, para sair um presidente, sai um presidente e, se já estiver nos últimos anos, assume o vice, mas se não tiver, teria que se chamar novas eleições, não é? No parlamentarismo, a coisa é mais dinâmica. Se o chefe do executivo, que é o primeiro-ministro, não der conta do recado,
O próprio parlamento tira ele. E quem cria as leis? O parlamento. Aqui no Brasil, o parlamento ele se confunde um pouquinho com o nosso Congresso, né? Que teria aí a Câmara dos Deputados e o Senado, né? Porque aqui é bicameral. Mas tudo bem, já estou só trazendo informações. Não precisa ficar preocupados aí com essas estruturas que vocês também já devem ter estudado, inclusive em constitucional, né? O que eu estou querendo dizer, gente? A cabeça é o rei e o parlamento é o corpo inteiro da Inglaterra. Então, a partir daqui, apesar da gente ter, na próxima aula nós vamos ver isso, uma influência muito grande da Revolução Gloriosa, que é um movimento que a gente vai ter aí mais 2 documentos importantes, que é a Lei de Habeas Corpus e a Bill of Rights, nós vamos falar delas na próxima aula. É aqui, em 1215, que começa a se instituir as bases, não é do jeito que é hoje, mas as bases do parlamentarismo e as bases do constitucionalismo, tá bom? Então, a monarquia parlamentar ela vai ser confirmada no final da Revolução Gloriosa, uns 300, 400 anos aqui depois disso, mas começa a ser formado aqui, tá bom? Então, desde esse momento, do século XIII, vamos dizer assim, os ingleses eles já querem falar que nenhum homem está acima do direito. Nenhum homem vai estar acima da Magna Carta. Nenhum homem estará acima das constituições, nem mesmo o rei, tá bom? Então, basicamente, é essa a função da Magna Carta. Ela vai ser tão importante que lá, por exemplo, na independência das 13 colônias norte-americanas, que nós vamos ver também depois, os norte-americanos, quando eles querem a independência lá da Inglaterra, eles usam a própria Magna Carta. A Magna Carta não é um documento inglês? Aí a Inglaterra conquistou as colônias norte-americanas, né? Quando as colônias norte-americanas querem a independência da Inglaterra, os norte-americanos vão lá na base do direito inglês, né? Para reivindicar o processo de emancipação deles, né? Da liberdade. Eles buscam como base da sua independência lá na Magna Carta. Então, é um documento historicamente muito importante, tá? Ele influencia todos os documentos libertatórios que vão seguir a partir daí, né? Que vai ser a Declaração de Independência dos Estados Unidos, a primeira Constituição Americana, Declaração de Direitos, dos Direitos Humanos na França, Constituições francesas, tá bom? Enfim, é claro, gente, que apesar do João Sem Terra ter ido lá e assinado, e ok, quando os barões, né? Eles foram lá, tomaram Londres, fizeram que o rei se sentisse pressionado. Assim que eles voltaram para suas terras, sabe o que o rei quis fazer? Ele quis revogar, né? Ele quis revoltar. Só que aí a galera se revoltou. Então aí rolou uma guerra civil aí na Inglaterra mesmo e teve a morte do João Sem Terra, tá bom? E aí o que acontece? Deixa eu abrir de novo aqui a lista de monarcas. Estão vendo aí, né, pessoal? O João Sem Terra, então, ele vai morrer, olha aqui, em 19 de outubro de 1216. Então, quando é 1215 a assinatura, mas em 1216 ele já quer meio que revogar. Só que aí o próprio rei Henrique III, que segue o João Sem Terra, quando ele assume, né? Que ele é filho do João e da Isabel, né? Então, ele é filho do João Sem Terra. Quando ele assume o reinado com a morte do pai, ele ratifica os termos da Magna Carta. Então, mesmo João Sem Terra tendo tentado revogar, teve uma guerra civil, matou ele, e o filho dele, que assume o reinado da Inglaterra, ele ratifica. Ratificar é confirmar, tá? Ele ratifica os termos da carta, da Magna Carta. E aí, quando ele faz 18 anos,
ele, na verdade, ele tenta retirar, tem uma história aí que ele tenta retirar a cláusula que limita o poder do rei, sabe? Mas depois isso aí vai voltando, tá bom? De alguma forma, isso volta. Então, pessoal, só uma observação, não sei se vocês vão lembrar disso, mas em 2015 foi a comemoração de 800 anos, né, da Magna Carta. E aí a Rainha Elizabeth, ela fez as comemorações, foi uma coisa muito grandiosa, vocês lembram disso? Não sei. Que foi no sul da Inglaterra, que ela levou, acho que, tipo assim, 200 navios, uma frota de 200 navios para comemorar a assinatura da carta. Vocês lembram disso? Talvez, né, os mais velhos vão lembrar, os mais novos, não sei se prestaram atenção nisso. Mas teve um movimento muito importante como aniversário, né, de 800 anos da Carta Magna. Então, não foi... É um documento que a gente não pode esquecer, embora às vezes a gente, na história, a gente fala de outros documentos mais importantes, como, por exemplo, a Declaração de Direitos Humanos, né, na França, a gente, às vezes, passa muito rápido pela Magna Carta, mas todas as repercussões da Magna Carta são muito importantes, não só para as bases do parlamentarismo, mas para toda essa ideia de liberdade, né, de conceituar os costumes como importante fonte de direito, não apenas a lei, mas os costumes também. E aí, eu separei algumas aqui para vocês verem, algumas cláusulas, não coloquei todas em detalhes, mas aqui tem algumas cláusulas, né? 21. Condes e barões não serão punidos senão por seus pares e unicamente em proporção à gravidade do delito cometido. Então, vocês já ouviram isso? Ninguém será levado ao tribunal e será julgado senão por seus pares. No tribunal do júri hoje, né, quando a pessoa é levada ao júri popular, quem é que forma o júri popular? Por exemplo, o crime é cometido em Contagem. Quando o cara é levado a júri popular, são pessoas, são cidadãos de Contagem, são os pares, a gente fala que são seus pares. Ninguém será julgado por outras pessoas senão os seus pares. Então, essa ideia já vem, da Magna Carta. Nenhum dos nossos xerifes ou qualquer outra pessoa poderá servir-se dos cavalos e carroça de propriedade de um homem livre, sem o seu consentimento. Então, já começa, olha a ideia da propriedade privada. Mesmo que tudo seja do rei, né, de alguma forma, ali, né, os xerifes, as pessoas que cuidam ali da ordem, não pode ir pegando as coisas, né? Tem que ter o consentimento do homem livre. Então, a gente está falando de propriedade privada. O direito de qualquer pessoa a obter justiça não será por nós vendido, recusado ou postergado. Então, a base aí do poder judiciário, né, um poder principalmente independente, que não vai ser vendido, tá? Ninguém vai ter negado o seu poder o seu direito a ter um julgamento justo ou a ser julgado, né? Não nomearemos juízes, oficiais de justiça, xerifes ou bailios que desconheçam a lei do reino e não se disponham a observá-la. Ou seja, o juiz, para ser juiz, ele tem que conhecer as leis. E ele não pode simplesmente julgar de acordo com a cabeça dele. Ele tem que julgar de acordo com as leis que já existem. E aí é o fundamento do princípio da legalidade, não é? Todo juiz, quando ele julga, ele tem que se ater à letra da lei, ele tem que se ater àquilo. Ele não pode fundamentar da própria cabeça, né? Ele fundamenta, o princípio da fundamentação das decisões, fundamenta-se aquela sentença, aquele acórdão, aquela decisão, em uma lei que já existe. Então, a Magna Carta, ela já vem reconhecendo vários direitos que por muitos anos ainda
a gente busca essas bases lá. A gente busca base até lá no Código de Hammurabi, né? Na Lei das 12 Tábuas. Por que a gente não buscaria aqui na Magna Carta também? Então, a gente tem várias aí cláusulas importantes. Não vou ficar aqui tratando de uma por uma, porque eu acho que aí a gente, né, vai perder tempo. Mas a gente já está falando de um documento que garante o devido processo legal, né? Que garante a legalidade do direito, tá bom? E aí, pessoal, eu já falei sobre isso, aquele livro, né, do Fábio Conder Comparato, eu coloquei no primeiro slide, se não me engano, que é a formação histórica dos direitos humanos. Quem quiser acompanhar pra caramba as aulas, eu acho que vale a pena dar uma lida no livro, tá, gente? Ele vai falando, ele vai tratando das principais cláusulas. Ele fala especificamente de algumas, não são de todas, mas ele separa algumas dessas cláusulas e vai explicando, sabe? Então, assim, quem quiser dar uma folheada, tá na biblioteca digital aí da Saraiva, vocês vão gostar, tá bom? Enfim, pessoal, deixa eu ver se faltou falar mais alguma coisa aqui. Não, acho que é isso mesmo, né? Tô pegando aqui, tô passando aqui o olho aqui se eu falei de todos os pontos que eu queria falar. Mas é isso. Então, galera, fim da apresentação aqui dos nossos slides. A gente parou aqui, né, na Inglaterra, mas nós vamos seguir na aula que vem. Olha só, nós vamos dar uma pulada aqui do Eduardo II, Eduardo III, Ricardo II. Vamos chegar, olha só, Henrique IV, Henrique V, Henrique VI, Eduardo IV, Henrique VI, de novo, será que é o mesmo? Ó, ele volta. Dinastia de York, ó. E aí nós vamos chegar na dinastia Tudor, né? Quem que é a dinastia Tudor, gente? Quem tem base aí na dinastia Tudor? Alguém sabe? Eu não sei. A própria rainha da Inglaterra hoje. A rainha, ela é da dinastia de Tudor. Então, tudo que acontece aqui influencia até hoje, né? Enfim, o rei Henrique VIII, ele vai ser bastante conhecido aí, vocês vão lembrar do rei Henrique VIII, esse aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. O rei Henrique VIII, ele vai ficar muito famoso na história da Inglaterra por criar a religião anglicana, vocês lembram disso? O anglicanismo, na época do protestantismo, né? Enfim, ele queria se casar de novo, a igreja não apoiava muito essa decisão de se casar de novo. O que ele faz? Ele cria a própria religião, né? Então, o rei Henrique VIII, ele é muito significativo na história. E aí, a gente vai passar até a gente chegar aqui, ó, que nossa história vai começar do Jaime I. Aqui, ó. Então, aula que vem, a gente não fala aqui do rei Henrique VIII, mas lembrando que aqui a gente passou por essa reforma protestante, olha só, em 1509, aqui a gente já tinha Brasil sendo descoberto, né? Ou seja, vários anos depois aqui. E aí a gente chega na Revolução Gloriosa, que vai se dar a partir aqui da dinastia Stuart. Então a gente vai ver sobre o Jaime I, o Carlos I, o Oliver Cromwell, né? O Richard Cromwell e o Carlos II e o Jaime II, e até aqui, na verdade. Aí acaba aqui. Então, pessoal, aqui, ó. Beleza. Então, por hoje é só, né? Os documentos aí que são importantes para o estudo de vocês é a Magna Carta. Quero que vocês coloquem isso aí em tópico, porque depois nós vamos ver quais os documentos que a gente passou, tá? Então, eu quero que vocês saibam sobre a Magna Carta, vamos falar da lei de habeas corpus, vamos falar da Bill of Rights, vamos falar da Declaração de Direitos Humanos da França, Primeira Constituição Francesa,
Declaração de Independência Norte-Americana, né? Então, esses documentos, eles vão ser muito importantes para a formação do direito. Então, eu quero que vocês saibam, desde já, o que foi a bendita Magna Carta, tá bom? E aí, pessoal, como sugestão de filme aí também, de série, apesar que eu sei que vocês não vão assistir, né, gente? Porque tem milhões de séries que eu tô passando pra vocês, mas tem aquela The Tudors também. Vocês já viram? Tem uma série no Netflix, acho que tem no Netflix ainda, que chama The Tudors. E ela mostra bem, assim, essa questão do rei Henrique VIII, né? Das esposas, que ele, né, manda matar a própria esposa lá e tudo. Então é bem legal também, tá? Então, pessoal, alguma dúvida? Ficou alguma questão da aula de hoje? Alguém quer perguntar alguma coisa? Gostaria de fazer uma pergunta. Fique à vontade, Fernando. Afinal de contas, qual é o papel da Rainha Elizabeth? O que ela é na Inglaterra? Hoje, a Rainha Elizabeth, ela é a chefe de Estado. Dentro do parlamentarismo inglês, que vai sendo, claro, moldado durante esses 800 anos, especificamente na monarquia parlamentarista, que é o regime da Inglaterra, né? Especificamente da Inglaterra, a gente tem dois chefes. Aqui no Brasil, a gente tem um chefe só, que é o presidente. O presidente, a gente tem nele a figura de chefe de Estado e chefe de governo. Ele representa o país Brasil perante a comunidade internacional e ele também é o responsável por executar as medidas de governo. Na Inglaterra, esses dois papéis são distribuídos em duas pessoas. Chefe de Estado, que seria aí a Rainha Elizabeth, ela representa a Inglaterra perante a comunidade internacional. E o primeiro-ministro, ele é o responsável por executar as leis, né, por colocar ali as medidas do executivo, né, do poder executivo. Basicamente, ele é o chefe do executivo na Inglaterra. É interessante que a rainha, embora ela não governe, vocês já ouviram aquela expressão, o rei reina, mas não governa? Quem governa é o primeiro-ministro? É por isso. Então, a rainha, ela vai ser importante porque os súditos ingleses, né, os cidadãos ingleses, primeiro que eles se veem representados muito ainda pela monarquia inglesa, tá? Diferente do Brasil, que as pessoas nunca se viram muito representadas pela monarquia brasileira, até porque ela era portuguesa, né? Mas na Inglaterra, a representação da rainha é muito forte. A gente que não tem nada a ver com a Inglaterra não tem um respeito muito grande pela rainha, né? Então, as opiniões da rainha, elas são muito escutadas pelo parlamento. Ela não interfere, mas ela pode dar opiniões, ela pode dar sugestões, ela pode dar soluções, tá? E representa a Inglaterra frente à comunidade internacional, tá bom? Ok? Então, o importante é esses dois papéis, o chefe de Estado e o chefe de governo. No parlamentarismo, na monarquia parlamentarista, a gente tem o rei como chefe de Estado e o primeiro-ministro como chefe de governo, tá bom? Qual é o nome do autor do livro mesmo? Fábio Condé Comparato. Deixa eu escrever aqui no chat. Pode. Aqui, ó. Fábio. Escreve o nome da série também. Comparato, né? O livro, se não me engano, é a Afirmação Histórica dos, ok? E a série vai ser Vikings. Gente, é o máximo, eu sou super fã mesmo. Vikings, né? E a outra é The Last Kingdom. Eu não sei se na Netflix pode ser que esteja em português. Se não tiver, é O Último Reino.
Mas é do Last Kingdom. Assistam. E vão assistindo, porque vocês vão gostar demais. É super legal. Tá? Então, pessoal, por hoje é só. Vocês já estão liberados. Cumprimos aí nosso cronograma. Na aula que vem, a gente entra com a Revolução Inglesa, que é muito, 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 muito importante. Vão vir 2 documentos muitíssimos importantes na Revolução Inglesa. Então, com esse movimento, a gente já consegue acompanhar mais as formações, né? Entraremos aí na Idade Moderna, propriamente dito, né? Hoje, em 1215, a gente não está numa Idade Moderna, né? Propriamente dito, mas na próxima aula já estaremos. E a partir daí, né, que a nossa disciplina, ela foca, são, né, em todas essas formações históricas a partir daí, tá? Mas extremamente importante a gente ter passado por tudo isso, né, gente? Senão a gente não entende nada, tá bom? Então, fiquem com Deus, boa semana para todos, estudem, descansem nos fins de semana e vejo vocês quarta-feira, tá bom? Tchau. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.